4 tipos de pais, 4 tipos de comportamento que os pais têm que destroem a carreira dos filhos e dos jovens nas categorias de base no futebol brasileiro. Quer conhecer um pouquinho disso? Vem aqui comigo. Fala meu craque, fala papai, fala mamãe. Hoje esse vídeo aqui tem uma importância e um peso muito grande. Por quê? Todo pai deseja ajudar o seu filho. No entanto, esse processo dentro do futebol, ele não pode acontecer baseado nas emoções, mas precisa ter uma estrutura inteligente. Porque o que eu percebo e o que é muito nítido é que querer não é poder. E aí muitas vezes você quer ajudar, mas mais prejudica do que ajuda. E essa matemática é uma matemática muito normal que eu tenho observado no comportamento dos pais. Eu tenho um filho, o João Pedro, de 8 anos, ele está todo dia treinando, está todo dia ali envolvido, e eu estou vivendo essa experiência nova de estar na arquibancada. Eu passei a vida inteira dentro do campo. Durante os últimos 25 anos eu estive dentro do campo e o meu pai estava na arquibancada me assistindo. Agora eu sou o pai e o meu filho está no campo. Então eu tenho uma visão bem profunda e com bastante experiência do que é estar dentro do campo e ter um pai, e hoje ser pai e ter o meu filho lá dentro do campo. E é isso que eu quero passar para você hoje que é atleta e para você que é pai. Então chama o papai para assistir esse vídeo junto comigo e vamos mergulhar num entendimento muito importante para você que deseja ajudar o seu filho e tem a humildade de reconhecer que você talvez não saiba fazer isso da melhor maneira. Nós vamos juntos nesse vídeo e eu preciso da tua humildade, do teu entendimento para que a gente possa ajudar esse menino que está aí assistindo esse vídeo da melhor maneira, com as melhores ferramentas. Eu tenho atendido individualmente pais e filhos na minha mentoria. E uma das coisas que eu mais percebo é exatamente isso. Os pais, eles ficam escandalizados comigo. Eles falam tudo que eles estão fazendo, contratando isso, contratando aquilo, a nota que ele deu, aquilo que ele fez, o quanto ele acompanha. E aí chega num momento da mentoria que eu falo assim: papai, você mais atrapalha do que ajuda. Papai, você está numa função que não é a tua. E aí nós vamos mergulhar sobre isso e talvez você fique impactado. Talvez quem saiba essa palavra e esse vídeo não caia assim como, nossa, que vídeo legal, talvez seja um pouco duro ouvir o que eu tenho para dizer, mas é importantíssimo que você fique comigo até o final. Beleza, meu craque? Beleza, papai craque, mamãe craque? Vamos para cima desse vídeo. Bom, o primeiro pai, que é o pai que mais atrapalha o seu filho em vez de ajudar, é aquele pai que está na arquibancada, com as emoções lá em cima, se projetando na vida do filho, e aí está lá um menino de 7, de 10, de 12, de 8 anos, e ele está disputando com o treinador a atenção do filho. O treinador está dando uma instrução e ele está gritando lá de cima, todo o movimento técnico, todos os posicionamentos, todas as movimentações, ele está gritando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que tem que chegar, se tem que marcar. E aí o técnico dá uma instrução e o pai dá outra. E a criança entra num grande paradoxo para quem ela vai dar atenção e quem ela vai obedecer. Se ela obedecer o técnico, o pai vai ficar bravo gritando na arquibancada. Se ela obedecer o pai, o técnico não vai entender nada e vai chamar a atenção dele. E aí ele fica nesse grande paradoxo de não saber o que fazer. E quem não sabe o que fazer não consegue tomar decisões. Quem fica no meio do caminho e não sabe quem agradar, acaba não agradando a ninguém. Então você, papai, que é aquele que tem esse perfil de ficar na arquibancada gritando e dando instruções para o teu filho, saiba, você está prejudicando ele. Você está tornando ele o teu escravo emocional e colocando ele num ambiente muito ruim e desconfortável, onde ele não sabe para quem olhar, para quem atender e quem obedecer. Você precisa respeitar uma autoridade. E o teu filho, quando entende esse propósito e essa ideia de que o treinador é a autoridade, ele consegue focar mais na instrução do treinador. Ah, Ticão, mas o treinador não sabe nada. O treinador é a autoridade. Ah, Ticão, mas o treinador coloca o meu filho numa posição que não é. O treinador é a autoridade. É preciso respeitar a função do treinador. Se você precisa e tem algo a ser dito, converse com o treinador. Mas não leve para o dia do jogo, do treinamento, essa tua angústia, porque você está prejudicando o teu filho lá na arquibancada. Então, em primeiro lugar, pai, você que está sem noção das suas próprias emoções e não consegue ter controle sobre elas, tenha pelo menos o discernimento e a humildade de entender que se você não consegue gerenciar para você, não transfira esse mal para a vida do teu filho. Em segundo lugar, vem o pai crítico. É aquele pai que
o filho jogou bem pra caramba, ele vai lembrar do momento em que o menino errou. Ah, a filha fez um grande jogo, tá ali toda feliz, chega o pai e fala, mas aquele gol que você perdeu, né? Não pode, tá desconcentrado, como é que vai perder um gol desse? Depois, lá na frente. Aí, aquele passe que você errou. Aquele pai que só consegue ver educação e consegue ver performance futura através da crítica, através da pontuação negativa. E aí é aquele pai que sempre coloca água no chope, é sempre aquele pai que tira a alegria e a emoção positiva e não sabe entender que o elogio, ele é sim uma fonte inesgotável de produção de elementos, de hormônios e de estímulos dos neurotransmissores, onde traz o bem-estar para o teu filho, para que ele possa se sentir bem. Você é fonte de alegria para o teu filho. Então, você que é aquele pai crítico, que sempre vê o ponto negativo, que sempre pontua algo, porque você acredita que o teu filho vai melhorar só com que aquilo que você tem que pontuar daquilo que ele errou, saiba que a melhor forma do teu filho se desenvolver, a melhor forma dele crescer, a melhor forma dele conseguir entrar num processo acelerado de desenvolvimento é com bem-estar e felicidade. E isso pode ser promovido por você por intermédio sim do elogio, por intermédio sim do sorriso. Eu me lembro muito do meu pai, que ficou marcado isso na minha vida, que eu estava no Atlético Paranaense ainda na base, no Sub-15, e eu joguei muito mal um jogo, né? Quebrei a bola. Mas eu tinha feito um lance no meio campo, que eu acho que eu driblei uns 4 ou 5 jogadores assim num giro e saí no meio de um monte de gente assim e pum! Mas foi aquele lance. O resto do jogo só quebrei a nega. O meu pai lembrou só desse lance. Eu entrei no carro decepcionado, frustrado, bravo, eu ainda sabia lidar muito com as minhas emoções. E aí ele falou assim, Boticão, que lance aquele lá que você fez no meio? Papaizinho, eu sou grato a você por essa instrução, por esse cuidado de, nos momentos mais difíceis da minha vida, você trazer na minha memória aquilo que eu fiz de bom. Você não sabe, papai, o quanto você me ajudou, o quanto você construiu coisas positivas em mim. Grande parte daquilo que eu sou como atleta, que eu fui e que eu venci, vem construído desse DNA que você tem, pai, de poder ter criado em mim um olhar mais para aquilo que eu fiz de bom do que para aquilo que eu fiz de ruim. Obrigado, papai, por não ter sido um pai crítico, por não ter sido um pai sem noção lá na arquibancada gritando e competindo com os meus treinadores. Eu sou grato a isso, papai, muito obrigado. E se você é esse pai crítico que sempre escolhe o lado ruim para pontuar do teu filho, saiba que isso não é a melhor estratégia para que ele se desenvolva. Escolha aquilo que ele fez de bom para pontuar, para gerar nele alegria e felicidade. Em terceiro lugar vem o pai empolgado. Sabe o pai empolgado? É aquele pai que é o seguinte, ele acha que o filho dele é a mistura do Cristiano Ronaldo com o Messi. E aí o filho dele não pode ser chamado a atenção, o filho dele não pode sentar no banco, o filho dele não pode ser substituído. E aí ele cria um ambiente negativo para a criança dentro do clube, porque ele briga com um treinador, ele discute com outros pais, ele não aceita determinadas circunstâncias. E esse ambiente que ele vai criando vai prejudicando o filho, vai prejudicando o ambiente com as outras crianças, com os outros pais e vai isolando a criança do ambiente, de uma circunstância mais positiva dentro do ambiente e dentro do lugar que essa criança está inserida. Então você que é pai e acredita que o teu filho é o Cristiano Ronaldo, mais o Messi, mais o Neymar junto e que ele não pode sentar no banco, você está prejudicando ele. Em primeiro, você está codificando no teu filho a ideia de que ele não pode e não precisa aprender, que ele não tem para onde mais crescer, que ele não precisa respeitar, em segundo lugar, as autoridades. E em terceiro, que ele está acima, ele não respeita o colega dele que está jogando no lugar dele. E aí você não codifica o respeito e você não está gerando um ser humano em alta performance preparado para lidar com as dificuldades, com as angústias, com os problemas, com as mudanças que tem esse ambiente no futebol. Então permita que o teu filho, mesmo sendo talvez o melhor do teu projeto, da escolinha, do time que ele está jogando, que ele sente no banco e que ele viva essas emoções e que você sirva de suporte para ele. Você não tem que guerrear e brigar pela titularidade do teu filho. É o teu filho que faz isso com a performance dele. Você não é o coach, o treinador, o psicólogo, você é pai, não se esqueça disso. E se você não souber se colocar no lugar certo e se posicionar da maneira correta, você está mais prejudicando do que ajudando. Eu vi muitos pais com essa
com essa perspectiva. O filho ia para o banco, ele tirava o menino do clube e levava para outro. E aí o menino não aprende a lidar com a circunstância e a poder virar o jogo, a poder sair de uma situação desconfortável e entrar numa situação de conforto, porque o pai não permite que ele faça esse processo mental e de desenvolvimento também pessoal. O pai sempre está encerrando os ciclos do filho, sem pedir para ele, sem conversar com ele. Está ali naquele processo angustioso de ser o gerente ou empresário de uma criança de 10 anos, de 12, de 14, de 8. A gente viu isso aqui muito dentro da empresa, eu vejo o Anderson muitas vezes tentando gerenciar os pais, porque os pais são muito angustiados nisso. O filho está no banco, está passando uma situação, às vezes não está sendo convocado, o treinador está meio preterido, e os pais não permitem que os filhos se virem. Não permite que os filhos vivam a dificuldade e deem a volta por cima e se fortaleçam emocionalmente e consigam ver que eles são autores da sua própria história. Os pais encerram muitos ciclos. Então, terceiro pai é esse pai empolgado, é o pai que gerencia tudo, que faz tudo, o filho é muito craque, não permite que o filho viva frustrações, briga com os outros, destrói o ambiente da criança e do menino e da menina dentro do clube que está inserido e acaba mais prejudicando do que ajudando. E em quarto lugar vem o pai avaliador. Esse aqui é o pai que é o seguinte, a criança está tão escrava já emocional do feedback do pai ou da mãe que a criança faz um lance dentro do campo, olha para o pai para ver se o pai gostou. Aí olha para o pai para ver se o que o pai disse. E daí está o pai lá dando sinal de positivo, de negativo, de bom, de ruim, de médio. A criança está totalmente desconectada do jogo e da felicidade e conectada com o que o pai está pensando. E o pai está achando que está fazendo um trabalho excelente, maravilhoso. Você está atrapalhando, você está prejudicando, você está destruindo a capacidade do teu filho estar 100% presente no jogo, desfrutando do jogo e sendo alegre num período muito importante de construção de emoções positivas e de personalidade do teu filho, da tua filha. Entenda isso que eu estou dizendo nesse processo tão importante de laços familiares que estão aqui para poder ajudar, para poder potencializar, compartilhar, amar e não ser um avaliador. Você não é professor do teu filho, você é pai dele, você é mãe dele. Então lembre-se, toda vez que teu filho fizer um lance e olhar procurando você, ele já está escravo emocional do teu feedback e está desconectado do jogo. E isso hoje é contigo, mas você está ensinando algo muito ruim para o teu filho, porque hoje é você. Ele é escravo do teu feedback, amanhã vai ser escravo do feedback da torcida. Se um comentarista, se alguém no Instagram, se alguém no YouTube fala mal dele, ele já vai, meu Deus, não estou me achando bom, porque vira escravo da opinião dos outros. Quando a gente estimula os nossos filhos a esse feedback tão importante, você está gerando um mal. O filho tem que saber começar a fazer a autoavaliação dele. E aí, quando eu estou fazendo as nossas sessões junto com os pais, o pai fala assim, mas e aí o que eu faço? Eu falo assim, quando o teu filho te perguntar qual é a nota dele, que ele já está acostumado, ele está ansioso de saber a nota dele, pergunta para ele qual que é a nota que ele acha que ele deve ter. Estimule o teu filho a se autoavaliar. Se ele precisa melhorar ou se ele foi bem, que bom que ele foi bem. E a minha relação com o João Pedro ela é tão despreocupada nesse contexto que o meu filho sai de campo e ele diz assim, pai, hoje fui bem, pai, hoje fui mal, hoje fui isso, hoje fui aquilo. E aí teve um momento na vida do João que ele está começando agora, né, a disputar um ou outro joguinho, amistoso. E aí ele ficou com medo de jogar, ele passou o jogo ali, eu vi que ele estava meio que se escondendo com medo. Eu falei, e aí, filhão, como é que foi o jogo? O que você achou? E ele, pai, eu fiquei com medo. E eu falei assim, filhão, o pai já ficou com medo demais nessa vida de jogar. É normal. E eu vi que saiu um peso do ombro dele, sabe? Ele falou assim, meu Deus, eu pensei que meu pai fosse um herói, porque meu pai foi profissional, porque meu pai jogou finais, porque meu pai jogou com estádios lotados, porque meu pai jogou fora do Brasil, meu pai nunca sentiu medo. Eu falei, filhão, o pai, teve milhares de vezes que eu joguei com medo e que eu fiquei perdido dentro de campo, torcendo para a bola não chegar perto de mim. Fica tranquilo, isso é normal, filho. Ele me olhou e falou assim, nossa, que bom. E eu vi que saiu um peso dele. Então você que é pai, você está aqui para tirar pesos, não para colocar mais peso sobre a vida do teu filho. Você está aqui para estimular e aproveitar o futebol como uma plataforma de relacionamento e de afeto com o teu filho. Esse é o maior legado que você pode deixar para ele. Esse é o maior legado que meu pai e minha mãe me deixaram. Um legado de cuidado, um legado de afeto,
um legado de amor, um legado de pontuações positivas, um legado de confiança, um legado de trazer à tona a superfície aquilo que eu tinha de melhor e não o que eu tinha de pior. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos o que a gente faz de errado. Teu filho sabe que ele foi mal. Teu filho sabe que ele precisa melhorar. Talvez ele não saiba o que ele tem de bom. Talvez ele não saiba as virtudes que ele possui. Talvez ninguém tenha falado para ele o quanto ele é bom em alguma coisa. Faça você esse serviço. Traga à superfície aquilo que de fato é bom, é maravilhoso, é incrível e é inédito e que só o teu filho tem. E aqui em último lugar eu vou trabalhar o pai, que é o pai que ajuda, o pai que constrói, o pai que participa, é o pai que é o que menos se mete. É o pai que menos se mete. Eu vou dar o meu exemplo, vou aqui dar o meu exemplo. Eu levo meu filho nas escolinhas, nos jogos, e eu faço questão de não ver muito ele treinar. Depois ele chega depois do treino e fala assim: pai, você viu aquele lance? Eu falo: não vi, filho, me diga. Eu fico até trabalhando enquanto ele tá treinando, que é para gerar nele um máximo de desconcentração de que eu existo, para que ele se concentre 100% no treininho dele, na vida dele, na performance dele, no prazer de brincar futebol dele. É dele aquele momento, não é meu. É dele, é totalmente dele. Em mim não está nenhuma expectativa de que ele seja alguma coisa. Em mim está a expectativa ardente de que ele seja feliz e de que ele use aquele momento de 1h30 de treino para ele. É isso. E eu sou figurante na história da vida do meu filho. Eu não sou protagonista. E infelizmente, os 4 primeiros pais são protagonistas. Se fossem fazer um filme da vida dos seus filhos, você ia ser o protagonista e o teu filho figurante. Porque você está na frente, é como tem que fazer, é isso, é aquilo, e briga com o treinador, e discute com não sei quem, e grita na arquibancada, e dá nota, e entra no carro, fica dando sermão com o filho até em casa, e tem que fazer isso, porque você é aquilo. E fala. Mas a função de pai não exerce, que a função de pai é isso aqui, ó. Ninguém tem esse ombro que eu tenho. Treinadores, o meu filho vai ter muitos. Coaches, psicólogos, preparador físico, nutricionista. Isso aí tudo meu filho vai ter um monte ao longo da vida dele. Várias pessoas podem fazer essa função. Mas a função de pai, só eu posso fazer. E eu não vou abrir mão dessa função jamais na minha vida. Eu irei morrer com a função de pai. E olha que eu sei alguma coisa sobre futebol, hein? E olha que eu vivi alguma experiência sobre futebol e com futebol na minha vida, e eu faço questão de não influenciar o meu filho nas minhas experiências, no meu ponto de vista, para permitir com que ele possa construir os seus próprios pilares, porque o que eu fiz para vencer é diferente do que você, o teu filho e o meu filho, e o José, o Paulo, o Pedro, a Nathalie, a Luísa. Cada um tem a sua estrutura, e eu não posso pegar a minha estrutura e dizer assim: não, filho, o pai fez assim, você vai fazer assim, vai vencer e vai ser isso. Eu não sei, nem sei o que o meu filho vai ser no futuro, mas uma coisa eu sei: eu serei pai dele. E é isso que eu vou preservar o resto da minha vida. E eu espero então que esse vídeo possa ter conversado com você que é pai, e você possa ter refletido sobre os desdobramentos e o prolongamento tão importante que a tua figura de maior programador mental da história do filho. E eu digo pai muitas vezes porque a figura do pai nesse processo ele é muito forte, porque o pai é aquele cara que acompanha mais, né, que sonha mais. Às vezes tem algumas mães que participam, mas o pai, pelo fato de também jogar ou sonhar muito, ter sonhado muito em ser jogador de futebol, ele exerce uma figura e uma mensagem muito poderosa na vida do filho. Mas papai e mamãe que estão me assistindo nesse vídeo aqui saibam, os maiores programadores mentais da vida do teu filho são vocês. E aí, se você fizer esse trabalho de maneira inteligente e direcionada, você vai estar cooperando, você vai estar ajudando, você vai estar entregando um ferro e pilares importantes para que lá no futuro, essa criança, esse jovem, esse adolescente possa beber dessa fonte de segurança, confiança, luz e, sobretudo, de paz, que é a função nossa como pai, que é tão extraordinária. E para encerrar esse vídeo, eu queria agradecer ao meu pai, que o meu pai, eu não gosto de mensagens póstumas, né? Eu gosto de mensagens enquanto estamos vivos. O meu pai e a minha mãe tiveram uma função na minha vida extraordinária.
Eu agradeço meu pai e minha mãe. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Eles exerceram uma função incrível de cuidado, de zelo, mas sobretudo de emoções positivas. Eu nunca escutei da boca do meu pai que eu joguei mal. Nunca. E eu já joguei muitas vezes mal. Eu nunca escutei da boca dele: você foi mal, você não foi bem, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. E enquanto isso, eu tive vários amigos que os seus pais eram extremamente críticos, negativos, que os seus pais eram avaliadores e eles sequer conseguiram ser profissionais no futebol. Só para você ver que a tua função de avaliador, de crítico, de treinador, que tanto você tem e acredita que vai ajudar, não tem muito a cooperar. Tá? Então ficamos por aqui. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Aqui fica esse vídeo com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o desejo de ajudar você nessa construção tão incrível que é a vida no futebol, do teu filho, da tua filha e tudo aquilo que você tem para oferecer para ele de positivo que você tanto deseja. Ficamos assim, um grande abraço, Deus abençoe, meu sonho é sagrado, isso ninguém tira de mim. Vambora!